Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os cuidados com os nossos filhos. Muita gente não sabe que nós temos dois tipos de cuidados com os nossos filhos. Os cuidados físicos, tá? E os cuidados emocionais. Os cuidados físicos são todos aqueles que englobam médico, dentista, lição de casa, alimentação, higiene pessoal, sono, toda essa parte física realmente, né? Dos cuidados da pele que a criança precisa, né? E para fazer esses cuidados físicos, nós temos que dar um olhar concreto na superfície do que está acontecendo com a criança. Por outro lado, nós temos os cuidados emocionais que temos que ter com os nossos filhos. Esses cuidados requerem um olhar afetivo, além da superfície. Olhar para a criança, por que ela mentiu, por exemplo, que é o que a gente falou na última vez, ou por que ela se comportou daquela ou desta maneira, por que ela está com tanta raiva, o que se passa dentro do universo das emoções desse nosso filho. Esses cuidados, muitas vezes, eles ficam afogados, mergulhados, anulados pelos cuidados físicos, mas esse cuidado é muito importante. Então veja só, tanto para os cuidados físicos quanto para os cuidados emocionais, é necessário ter um olhar para essa criança. E o nosso olhar para o nosso filho, o olhar de uma mãe, é o primeiro espelho em que a criança se enxerga. Então o primeiro espelho de uma criança é o olhar da mãe. Se a criança olha para os olhos da mãe, para o rosto da mãe e não se enxerga, é porque esse espelho do olhar que tem que refletir o filho está embaçado, está quebrado ou está, enfim, está errado, não está olhando para ela e a criança então não se enxerga, tá? Agora, a criança olha para a mãe e quando ela olha para a mãe ela se sente vista. E quando ela é vista, a forma que a mãe enxerga o filho é a maneira que a própria criança vai se enxergar. Então, se a mãe olha para o filho com decepção, porque aquela criança, aquele filho que ela teve, não corresponde àquele filho idealizado, fantasiado, desejado do sonho da mãe, a criança se vê lá dentro dessa frustração. E dois, a mãe não olha para a própria criança, está olhando para si mesmo. Isso é muito desestruturante. Agora, pior do que não se enxergar nos olhos da mãe é a criança não se encontrar. Porque olhar para um lugar não é só para onde os nossos olhos estão se dirigindo. Olhar é ver, é perceber, é usar os 5 órgãos do sentido, tá? A mesma coisa quando a gente olha para uma obra de arte. Então, a gente pode passar os olhos naquilo, ah tá, bonito, acabou. Vi, mas não viu. Para a gente enxergar as cores, a sensibilidade do artista, o que ele estava pensando, o que ele quis transmitir com aquela obra de arte. Dessa forma, a gente olha para a criança livre, neutro, olhando para ele, deixando que ele nos inspire. Muito bem, o olhar da mãe então é estruturante e olhar para além dos cuidados físicos que a criança necessita. Porque muitas vezes nós olhamos para os nossos filhos e nós vemos uma pilha de obrigações e responsabilidades, né? Então a gente olha para o filho, ai meu Deus do céu, ele lição e janta e banho e médico e amiguinhos e roupa e tudo isso, e ele se torna então uma carga. E ele se perde, a personalidade dele fica perdida por trás. Agora, para a gente olhar para os nossos filhos, é necessário que tenhamos predisposição. E o que é predisposição? Nós vamos conversar na próxima vez. Um abraço!